noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem aí com você, esteja tudo bem com a sua família. Estamos começando mais um Bíblia em Questão. Gosto sempre de mostrar, porque a gente faz é pra usar. Certo, com certeza. Hoje eu estou aqui com a pastora Célia, com o Amém. pastor Cláudio Paglia, pastores da igreja Kadosh, não é? Comunidade Cristã Kadosh. Em Taboão da Serra. Isso. É verdade, eu conheço os pastores há muito tempo, uns 15 anos ou mais. Amém. Graças a Deus. Eles estiveram conosco na primeira temporada do Bíblia em Questão, que foi uma bênção. Eu não me lembro mais o tema, porque foram tantos, né, que a gente já tratou que eu não lembro. Também não lembro. Eu não lembro. A minha caixinha da memória já. Eu acho que já tem quase um ano isso aí. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do aumento do feminicídio nessa pandemia. Porque, assim, feminicídio é uma coisa que já vinha numa crescente. Eu não sei se porque as mulheres começaram a falar mais, se sentiram mais à vontade para falar, eu não sei. Eu não sei se de repente os vizinhos começaram a botar a colher, né? Porque dizem assim que, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu sou totalmente contrário, dependendo da situação. Exatamente. Ainda mais hoje que você não precisa nem se identificar, você tem como fazer isso de forma anônima, mete sim, porque a coisa tá feia. Como sempre, eu leio uma passagem, uma referência, e eu queria ler duas. Primeiro eu queria ler aquela bem clássica lá em Efésios 5, Certo. que a gente sempre usa no casamento, né, pastor? Está celebrando um casamento, a gente usa. É verdade. Efésios 5, no versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra. E lá em Provérbios 31, que a pastora não marcou direito, deixa eu procurar aqui, eu deixo marcado para agilizar, porque a gente está ao vivo, acaba perdendo tempo, né? Sim. Mas eu já me acho aqui. Enquanto eu procuro aqui, pastores, dá uma boa noite pro pessoal de casa. Fala que se quiserem fazer perguntas, vocês vão responder tudo. Vai responder, pastora Célia? Amém, amém. Então vai, pastora Célia. Glória a Deus, a paz do Senhor, saúdo todos com essa doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que nos ouvem, nos assistem, amém? É um prazer estar aqui juntamente com a pastora Kézia. Glória a Deus, agradeço ao Senhor por esse convite de estar aqui participando novamente para a glória de Deus, amém? Sou eu, pastora Célia Paglia, me encontro aqui juntamente com meu esposo, como disse a pastora Kézia, sou da Comunidade Cristã Kadosh, uma igreja que se encontra ali em Taboão da Serra, no Viliase, amém? Então, estamos aqui para falar sobre esse tema, né? E que você puder fazer perguntas, estamos aqui e vamos estar respondendo, né, pastor Cláudio? Com certeza, com certeza. Ela fez toda a narrativa já. Mulheres! Ela já fez toda a narrativa, tá? Ela já me apresentou, tá bom, gente? Então, você vai poder fazer perguntas, tá? E não precisa se preocupar, porque a gente, se você assim não desejar, a gente não vai dizer o teu nome no ar, tá certo? Pra você tirar a tua dúvida, porque às vezes existem pessoas que vivem numa pressão psicológica muito grande, né? E no estado de perseguição, que se o companheiro ficar sabendo que ela fez tal pergunta, certo, pastora Kézia, pastora Célia, é capaz de acontecer um terremoto. Muito importante, né? Então a gente vai procurar não dizer o nome da pessoa, se você assim desejar, tá? E a gente vai sanar todas as tuas dúvidas, porque como a pastora Kézia me falou, a gente tem muita informação hoje em dia. Sim. Temos muita informação, mas nós não temos conhecimento. Verdade. Informação não é conhecimento. A gente está informado, sabe, mas a gente não tem conhecimento de como pegar os trâmites legais, né, para poder fazer acontecer aquilo que nós desejamos
E como a pastora Kézia mesmo falou, que a gente também iria falar desse assunto, né? Vou até adiantar um pouquinho, que a lei brasileira, ela diz que uma pessoa que está em problemas de privação, de violência, a comunidade ela tem obrigação, né? Aqui o dito popular muitas das vezes, briga de marido e mulher, ninguém te mete a colher, mas não é assim não. Não é assim não. A sociedade ela tem obrigação de denunciar uma mulher que esteja passando por violência doméstica, tem obrigação, porque senão isso se torna omissão e pode se tornar até crime, de uma pessoa que deixa uma criança também sofrer violência, ok? Porque lá nos Estados Unidos, a pessoa vai lá, ela vê um caso, ela já liga direto para a polícia. Exatamente. E a polícia vem lá para ver o que está acontecendo. Aqui no Brasil a gente fica com esse jargão, com esse ditado popular, que ninguém tem. A lei diz que nós temos que fazer isso. E a Bíblia também, olha o que diz Provérbios 31:8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Com certeza. Às vezes a pessoa está lá, que nem a pastora Célia mesmo vai comentar, às vezes até parentes da própria família não falam nada. Tem que pegar e tem que denunciar sim. Estamos vivendo um tempo difícil, né? E vamos aí para... Amém, vamos pra lá. Eu fiz o meu papel, o meu dever de casa, fiz uma pesquisinha rápida, só para vocês terem um conhecimento. Não sei se vocês, como o pastor fala, têm a informação, mas não têm o conhecimento. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. O 5º. Fica atrás apenas do El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. A maioria dos crimes de feminicídio no Brasil são cometidos por maridos e namorados da vítima. Porque o que é feminicídio? Feminicídio é a morte da mulher. Sim. Mas nem toda morte da mulher é um feminicídio. Porque o feminicídio ele acontece com uma motivação por trás, né? Seja, como o pastor falou agora, sentimento de posse, sentimento de meu, sabe? Pertencimento. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Sim. Né? Ou a pessoa se sente acuada porque é presa, em outras formas psicologicamente, enfim. A dependência emocional, financeira e tudo isso faz com que a mulher fique ali aguentando aquilo e só vai crescendo. Porque o que começa com um grito, com um chute, só vai aumentando, né? Verdade. Então, a maioria dos crimes de feminicídio no Brasil são cometidos por maridos e namorados, que acham que pode, que tem direito, enfim. Segundo as Nações Unidas, as motivações mais comuns dos agressores envolvem sentimento de posse sobre a mulher, o controle sobre o seu corpo, desejo de autonomia, limitação da sua emancipação profissional, econômica, social ou intelectual, desprezo e ódio por sua condição de gênero, por incrível que pareça. Então, assim, não é fácil. Deixa eu dar uma boa noite para a Vânia. Tudo bem, Vânia? Seja bem-vinda. Como o pastor Cláudio falou, se você quiser deixar alguma pergunta, o pastor Cláudio também é psicólogo, né, pastor? Sim. Você pode mandar pelo Messenger, né? Se não quiser deixar aí nos comentários, você deixa pelo Messenger, que a gente vai estar respondendo, ou pelo WhatsApp no 960509527. Eu quero pedir um favor para vocês. Primeiro, para eu saber que vocês estão aí, vocês precisam me dar um oi, uma boa noite, né? Pra gente saber que você está aí. E eu quero pedir que você compartilhe ou que você mande o link deste programa nos grupos de WhatsApp ou pelo Messenger mesmo. Por quê? Porque isso é informação, né? Eu acho que de todos os Bíblias em questão que a gente fez aqui, a gente tratou, sim, de temas polêmicos, de temas importantes, mas eu acho que esse é mais a questão de informar, de trazer o conhecimento, sabe? Sim. E porque tem muitas mulheres, é incrível. Eu mesmo já conversei com mulheres que, ouvindo-a, eu não acreditava da forma de vida que ela levava. Então,
pastora Kézia, inclusive hoje, né, eu estava lendo e vi isso também, a respeito que aqui em São Paulo tem uma casa que se chama a Casa de Sofia. E essa casa diz que lá atende muitas dessas mulheres, né, com essas dificuldades e que sofrem, né, esse problema psicológico, né, que ela passa no casamento, na família, e emocional, né, e então ela tem procurado essa casa, né, casa que chama Casa da Sofia. E ali as pessoas que têm atendido, né, essas pessoas, ela tem procurado esta casa, 40%, né, de mulheres que são atendidas nesta casa são mulheres evangélicas. Olha só. Mulheres cristãs que sofrem, né, esse lado emocional em suas casas. Então é algo assim, como você mesmo falou, tem pessoas que muitas vezes estão, né, na presença de Deus, estão na casa de Deus e sofrem, né, por essa violência, vamos dizer, né, uma violência psicológica, emocional, né. Evangélica. Irmão, vocês sabem que eu faço a live aqui na minha casa agora, né? Porque eu estou sem estúdio, não tenho espaço e alguém acabou de bater na porta. Ao vivo assim mesmo. Ao vivo Quem é, assim mesmo. Dana? Ô, moça. Não, alguém bateu pedindo uma informação. É dessa forma. Pastor, mas o que vocês acham? Por que houve esse aumento de feminicídio? Na verdade, houve um aumento? Ou as pessoas começaram a se expor mais? Eu vou começar e a pastora Célia vai complementar. O que tem acontecido? Nós estamos há um ano em pandemia, uma reclusão. E as pessoas, elas não estão acostumadas a viver presas. Sim. O ser humano não está acostumado a viver preso. Então, o que o ser humano em si, no caso, o mais forte, o que ele faz? Ele tem que jogar a sua frustração em cima de alguém. É verdade. Ele precisa jogar aquilo. É como se fosse um vulcão, uma erupção, e tem que sair de algum lugar. E, infelizmente, é uma cultura nossa, que o homem é machista. Sim. Né? E o homem sendo machista, o que acontece? A esposa vira refém, tá? Ela vira refém. Só que existem dois lados. Antigamente, a esposa virava refém do marido, não que o caso seja diferente, mas hoje, fazendo uma comparação. Mas o marido, ele tinha aquela responsabilidade de trabalhar, de ser o provedor da casa, de exercer aquele papel sobre a mulher que ele achava que era o patrimônio dele. Hoje, os homens, eles querem exercer tudo isso, mas não querem ter a responsabilidade. Sim. Então, é muito uma mudança de pensamento de geração. Sim. E os homens, eles estão achando que tudo eles podem. Não na sua maioria, é claro, né? Mas existem alguns que têm problemas psicológicos, Sim. não são tratados na infância, problemas com os pais, problemas com... né? E isso não são tratados. Então isso tem que ser direcionado para alguém, tem que ser projetado para alguém. E no caso é a mulher. No caso, nessa pandemia, quarentena preso dentro de casa, Dentro o que de ele casa, tem na frente... É o que ele vai pegar verdade. e ele vai, acima de tudo, projetar a violência dele naquilo. Né? Projetar a violência dele naquilo. E isso tem aumentado nos lares brasileiros. Tem aumentado nos lares brasileiros. Por quê? Em primeiro lugar, impunidade. Certo? Impunidade. Tá? Eu cometo um crime qualquer e eu tenho impunidade. Então eu vou fazer isso aí porque eu não tenho, ninguém vai me cobrar por causa disso. Sim. Ninguém vai me cobrar por causa disso. Não só a mulher. Vocês viram aí ontem, hoje, pessoas que, por exemplo, caso Henry, criancinha, Sim. tá certo? Tudo é problema psicológico Sim. dos pais, da mãe nesse caso, do marido que acha que aquela criança atrapalha o relacionamento dele com aquela mulher, aquilo representa o antigo marido, então ele tem que acabar com aquilo. E isso
a morte da criança. É, Né? E por aí vai. é muito difícil. Né, pastora Célia? Inclusive, eu ia falar sobre esse versículo que você acabou lendo, que foi lá em Provérbios, né? Uhum. E aqui fala do 8:9, abra a boca a favor do mundo e pelo direito de todos, o que acham desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faz a justiça aos pobres e aos necessitados. Antes da senhora concluir, que eu acho que tem tudo a ver, a senhora acha que a igreja deve interferir nesses casos? Se a igreja tem esse conhecimento, se chega... Quando eu falo igreja, eu não falo só pastores, não falo só aqueles que são responsáveis por tempo ou ministério. Mas eu falo a igreja de Cristo mesmo. Acha que deve interferir Sim, de alguma forma? com certeza, sabe, Kézia? E outra coisa, como eu tenho trabalhado muito com mulheres, né? E eu tenho ouvido isso muito, mas só que infelizmente existe essa ignorância ainda, sabe? No tempo que estamos vivendo, né? Na geração que estamos passando, porque eu acredito que o feminicídio ele tem aumentado, assim, sempre teve, na verdade, mas eu creio que assim tem aumentado de várias formas, por tudo que está acontecendo, por nós não termos leis, né, por não ter conhecimento, porque tem pessoas também não conhecem as leis, os direitos, Sim. né, por falta de informação, né? Sim. Então, quer dizer, acaba sendo um conjunto tudo isso. E principalmente a igreja, quando eu falo a igreja, como você fala, é o reino de Deus, né? Igreja ao todo. Inclusive, tem pastores que ignoram isso, né? Fala que não, olha, seu marido vai mudar, Você tem que orar. entrega a Deus, minha irmã, será que você não está no pecado? Talvez você está pecando, talvez você não está sendo uma mulher sábia, não está sendo uma mulher submissa. Quer dizer, né? ainda joga a responsabilidade da situação na mulher. Exatamente, Peso, né? né? Então, eu estava meditando na palavra do Senhor, porque isso é uma violência doméstica, Sim. né? Uma violência doméstica. Então, quer dizer, e eu creio que Deus, ele detesta isso. Porque o homem, ele tem o poder, nós temos que ser submissa, mas, peraí, submissão não é ser Amélia, Sim. né? Faz o que quer com a mulher, do jeito que quer, como você leu lá, né? Em Efésios, Sim. que o marido deve tratar a esposa como? Como Cristo. É que na Com realidade... Cristo, né? Com amor, né? Então, quer dizer, deixa eu só terminar Não, aqui, né? entendi. Tá O vendo? pastor Cláudio hoje no meio de duas É. mulheres. A gente vai deixar o seu Então, falar. esses versículos aqui quer dizer o quê? O que o Senhor está dizendo? Que o mais forte, o mais poderoso, que é o homem, o que ele tem que fazer? É proteger É, os mais vulneráveis, é verdade. né? Não fazer ali abusar, sabe? Fazer o que ele quer, sabe? Eu sou dono, tem que ser submissa, tem que fazer o que eu quero e acabou, né? E infelizmente, em relação à igreja, tem pastores que pensam dessa forma, tem pastores que tratam as esposas dessa forma. É. Infelizmente. Tá entendendo? Por quê? Porque eu converso com a esposa de pastores, pastora Kézia. E elas ficam naquele medo, não, eu não posso, porque muitas vezes ele não é violento ou ignorante com a esposa, mas é com os filhos. Sabe? Então, é uma coisa assim muito séria. É muito sério. É muito séria, Kézia, sabe? Então, aí a esposa acaba se doendo pelo filho e aí começa aquela violência toda dentro de casa. É né? muito sério porque assim, quando a gente não tem esse espaço na nossa igreja, vamos dizer assim, né? Falando de igreja, quando a gente não tem essa liberdade ou quando a gente entende que existe essa ignorância, a gente vai se calar, porque a gente já se cala, né? Por causa da sociedade, talvez pela dependência emocional, pela dependência financeira. E quando você procura uma ajuda com o seu pastor ou com o seu líder de ministério, não sei, e você não encontra, você fica mais desamparado ainda. Exato. O que é mais fácil? Eu tentar te ajudar ou eu colocar tudo nas costas de Deus? Tudo nas costas de Deus. É mais fácil. Então, E eu vejo assim, pastor, só um minutinho. Ó, agora que você tá vendo? Nós, a vítima, ela
ela tem que saber que tem apoio Tem. da igreja, Tem que se sentir do segura. pastor. Mas, claro, o pastor tem que saber o que está acontecendo. Temos que ouvir os dois lados, temos que tentar descobrir o que está acontecendo. Porque tem aquela mulher também, minha filha, que fala que o marido é o demônio. E, na verdade, o demônio é ela. É verdade. Né? Chega em casa, fala um monte, chega na igreja, pastor, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo. Na verdade, o problema é ela. Então, assim, não é coisa também, a mulher chega lá, pastor, meu marido faz isso, também, irmã, larga, deixa pra lá, sabe, vai na delegacia. Não, a gente tem que procurar, né, saber, ver, né. E aí eu tava lendo lá em 1 João, capítulo 3, posso ler? Claro, fica à vontade. Amém? Já vou deixar você falar, pastor. Eu anotei, mas eu acho importante, né? Porque são versículos bíblicos, né? E eu acho muito importante a gente estar compartilhando com você, né? O que diz a igreja a respeito desse tema, né? A importância, porque eu sei que Deus, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. E eu penso dessa forma, Kézia, o que é para nós fazer, Deus não vai fazer. Não vai mesmo. Você entendeu? Ele é o Deus do impossível. O que é pra Sabe? gente, é pra O que é pra gente fazer, a gente tem que fazer. E existe aí, né? Os profissionais, existe a lei, sabe? Procurar ir atrás. Tem aí os advogados, pedir informação, Exatamente. sabe? Conversar com o seu pastor, né? Gente, procurar, não ficar aguentando isso, né? Porque até quando vai viver dessa forma, né? Porque aí traz problema para a família, para os filhos. Sim. Né? Cresce umas crianças, só Deus para ter misericórdia, também, né? Ficam doentes, a esposa fica doente, quem que não fica doente, Sim. né? Então, tá aqui no livro de 1 João capítulo 3, o versículo 18, que diz assim, ó, a palavra de Deus: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Então, quer dizer, que amor é esse, Kézia? Pelo amor de Deus, pastora. Que a mulher tem que ser ali como uma escrava, sofrendo com ameaças Sim. emocionais, Sim. né, psicológicas, que eu creio que é a pior também. Pior, sim. Né? Sim. E aquela a violência de bater. Né? De bater, de agressão, né? Agressão física. Então, quer dizer, a pessoa, ela não está como condiz a palavra. Agora, eu faço uma pergunta para você agora. Em relação a esses maridos, porque já fizeram essas perguntas para mim, Sim. que não tem conhecimento dessa palavra. Sabe? Que não tem esse conhecimento da palavra de Deus. Como agir? Né? Se a mulher é cristã ou não, porque aí tem Essa mulher é cristã. Infelizmente eu vou cair naquilo que o pastor Cláudio falou. Se for agressão mesmo, física e tudo mais, se for algo insuportável, ela infelizmente vai ter que se proteger, né? Porque querendo ou não, pagar para ver pode acabar aí na sepultura, infelizmente é o que a gente vê. Mas se não é um caso tão drástico assim, cabe a ela buscar ajuda em sua igreja, orientação, e buscar de Deus também estratégias para ganhar esse marido, para evangelizar. A própria Bíblia diz isso, né? Exatamente. Que o marido é santificado pela esposa, que é cristã. Usar de sabedoria, ter muita sabedoria, buscar sabedoria. Agora, o problema é que às vezes o que começa pequeno, o que começa com um grito, o que começa com uma ameaça, isso vai piorando. Se a mulher não se impõe, ou se a mulher não tem sabedoria, ou se a mulher não sabe como agir, isso vai aumentando. Eu acho que é uma junção de vários fatores, pastor. Não, nem vou aqui, misericórdia, colocar a culpa na mulher. Isso não é fora de cogitação. O caso também não é esse, né? O assunto não é esse. Mas se a mulher não cristã e o marido não tem o conhecimento,
Se a coisa começou a ir por um lado, ela tem como. Exatamente. Ela tem como. Porque reverter já isso. aconteceu caso assim, Tem, né? tem De como. pessoas estar conversando comigo e apanhando. Ah, pastora, mas ele não tem conhecimento. Falei, mano, já foi uma, já foi duas, já foi três. Você vai esperar ele te matar? Entendeu? Entendeu? Então, irmã, não é questão de ter conhecimento só da palavra de Deus, é de ser um homem de caráter, sabe? Saber o que é um casamento, é responsabilidade, é cumplicidade, é respeito. Então não precisa ser cristão. Né? Então eu falei, irmã, você tem orado? Orei, pastor. O que eu mais faço? Eu oro, eu jejuo. Já teve conversa, já teve perdão, já teve oportunidade já. Você vai esperar o quê? Tá no caixão? A senhora orientou, no caso, separação. Separação. E Sabe, quando, procurar, e ele ameaçava ela. e quando Né? a mulher ela é tão dependente emocionalmente, nem tanto financeiramente, porque no mundo que a gente vive hoje, as mulheres... Mas aí eu já acho, pastora Kézia, que é idolatria É mesmo? Ao marido? ao marido. Porque eu também já peguei caso assim, pastora, Entendeu? de mulheres que chegam a Eu creio que é apanhar. idolatria. Mas não Eu deixam. morro sem meu marido. Se Exato. acontecer alguma coisa com meu marido, se o meu marido me deixar, eu morro. Isso é idolatria. Eu ouvi isso. Não pensa que idolatria, minha querida, você, meu querido, né? Porque tem homem também que idolatra, Sim, né? exatamente. Não pensa que é você só adorar ali, né? Ter uma imagem, ter isso. Não. Tudo que você adora mais, pode ter certeza. Como tem homem que é um ciúmes do carro. Sim. Se a criança suja o carro, se a esposa Deus. bater a porta, alguma coisinha, passa... Nossa, o carro é tudo pra ele. Isso é uma idolatria. Não, idolatria. Né? Então, quer dizer, tá tudo acima de Deus. Aí Né? tá tudo errado. Então, Aí tá agora a errado o mulher marido, tá aguentar errado a mulher. tudo, porque eu amo ele. Ai, ele pode me bater. Ai, eu amo, eu morro se ele for embora. Aí não dá. Né? Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Perguntinhas estão chegando? Estão chegando perguntinhas, eu tô vendo aqui. Você pode enviar pelo Messenger, você envia pelo WhatsApp. Pastor Cláudio, o senhor quer falar? Não, eu tô aqui sofrendo uma violência. Pode falar, Porque pastor. Eu tô sofrendo uma violência aqui. Né? Você queria falar algo que a gente não deixou? Por favor, fique à vontade. Porque é algo tão estranho. As pessoas falam, pastor, que aguenta as coisas por amor. Eu não sei que amor é esse. Que amor né? é esse também. Eu não sei que amor é esse. Na verdade, né? é uma falta de amor próprio, uma falta de amor pela pessoa. Acho que a pessoa se ama tão pouco, ela se enxerga tão pouco, que ela acha que qualquer um pode fazer, pode falar o que quiser com ela, né? Ela não entende o valor dela própria, assim. O problema, na realidade, em tudo isso aí, é a anulação da pessoa. O quanto ela se anulou em prol daquele relacionamento. E hoje, depois de um certo tempo, ela viu que não vale mais a pena. Mas o tempo já passou. Como é que ela vai fazer? Como é que faz? Porque tem a pessoa, depende financeiramente. Tá? Então, o que você tem que fazer na realidade? Você tem que definir as suas prioridades. O que é mais importante hoje? É a sua vida? Você está correndo risco de vida? Com tudo isso, nós não estamos aqui dizendo que se o marido, vamos falar aqui uma brincadeira, né? O marido deixar a toalha em cima da cama molhada já é motivo de separação. Tá? Meu marido faz violência comigo porque eu peguei lá, limpei toda a casa, ele deixou a toalha molhada em cima, você fala, não, não é isso que nós estamos falando. Existem casos e casos, porque tudo tem que ser analisado. Sim. Tá? Tudo tem que ser analisado. Vamos ver por todos os ângulos, né? A pessoa pega, se anulou, tá, o que eu vou fazer hoje? O que é mais importante para você? Tá? O que é mais importante? É minha vida. Tá, mas eu não tenho uma profissão, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso se pensa depois. Sim. Então vamos cuidar. Porque, como a pastora mesmo falou, a pessoa tem informação, mas ela não tem conhecimento. Dentro da UBS do bairro dela, se ela não sabe disto, vou falar agora, dentro da UBS do seu bairro, existe lá um departamento que se você for lá e falar que está sofrendo violência doméstica, eles vão te conduzir a uma casa terapêutica. Exatamente.
Exatamente. Eles vão te conduzir. Eles vão averiguar, vão ver o que está acontecendo e vai tirar você dessa situação que você está vivendo de angústia. Tá? Outra coisa, depois que saiu disso, não é ficar dando endereço para ninguém. Porque o marido vai achar ela. Vai atrás. Né? Vai atrás. Então, por isso que tem que haver essa situação de segredo, tá? Para a pessoa. Então, aquilo que eu falei. Tem informação, mas não tem conhecimento. Né? No próprio bairro, na própria UBS, tem esse trabalho. Tem essa casa terapêutica que leva até a Casa Sofia, que são para as mulheres que sofreram casos de violência, né? E outra, submissão não quer dizer que o homem é dono. Submissão é que o homem tem uma missão maior de responsabilidade e a mulher tem uma missão menor de responsabilidade, né? Então é isso, ou seja, submissão quer dizer, a minha missão, eu como homem, eu tenho uma missão maior. A minha esposa, ela tem uma missão, só que se torna uma por quê? Porque não é tão grande como a minha. Sim. É isso que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 20. Né? O problema, pastora Késia, é nós como brasileiros aprendermos a interpretar o que o outro está falando. Porque nós estamos vivendo num caso que os alunos de hoje em dia não sabem interpretar um texto. Exatamente. Né? Ele está dizendo aqui, está falando algo, ele não sabe o que aquilo está dizendo. Então nós temos que aprender a interpretar aquilo que está sendo dito. Ou seja, eu tenho informação lá tal, mas as pessoas preferem muito mais pegar e estourar audiência assistindo o Big Brother do que buscar um conhecimento. Tá certo? Buscar um conhecimento. Tá? Eu não tenho nada contra o Big Brother, mas também não tenho nada a favor. É dois. Tá? Eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Eu não sei nem quem era, nem assisti, nunca sei. Não sei Não mesmo. perdi meu tempo com isso. Não perdi meu tempo com isso. Mas tem pessoas que perdem, tem pessoas que gostam. Aí eu respeito ela que gosta. Só que ela, por exemplo, numa situação que ela deixou de buscar o conhecimento, ela vai sofrer um pouco mais. Pois é. Eu esses dias até repostei um post aí, falando da mulher nordestina, porque eu sou nordestina, sou lá de Natal, Rio Grande do Norte. E aí me mandaram inbox, Juliette é o nome da moça, né? Juliette do Big Brother. Eu nem sabia. Eu realmente, porque eu nem assisto. Bom, estão começando a chegar as perguntinhas, o pessoal então tá mandando pelo mensagem, não, é WhatsApp? WhatsApp, né? Então vamos lá, aqui tem duas, pastores. Caso a mulher não queira fazer uma denúncia contra o seu companheiro, o que pode ser feito? Por exemplo, nesse caso, seja a mulher cristã ou não, a gente está falando da mulher, a gente está falando de relacionamentos em geral. Mas a gente tem conhecimento, por exemplo, essa pessoa, esse caso que eu conheci, que a mulher de fato sofre ameaças psicológicas ao ponto de, tipo assim, ela sair na rua com o marido, ela não pode olhar para o lado, ela só pode olhar para frente. Se ela olhar para o lado, a confusão já começa ali, já volta para casa, ela não sai só, ela só sai se for com os filhos. E eu tenho esse conhecimento dessa vida que ela leva. Porém, ela não quer sair porque tem essa idolatria. Tem alguma coisa a ser feita? Tem como fazer alguma coisa? Não. Ela que tem que iniciar tudo. Exato. Agora, se ela pensar assim, eu não quero denunciar, porque senão vai ser uma ruptura, vai cortar muito o relacionamento, ou vai acabar muito com a minha vida, ou ela pode se preparando para que um dia, uma hora, um dado momento, ela possa ter coragem. Agora, existe a situação. Tudo tem uma origem. Por que eu não quero denunciar? Por quê? Você entendeu? Porque é essa a questão. Muitas vezes, pastor, é justamente para não correr esse risco, talvez ameaça. Sim. Se você me denunciar, olha, você sabe, eu vou atrás aonde você for. Olha, eu não vou deixar você em paz. Olha, então, eu também já ouvi casos, tá? De pessoas que ela tomou uma atitude. Ela não denunciou, mas foi embora. Foi para um lugar que ele não sabe e foi embora. Deu jeito na vida dela. Mas o Entendeu? problema é que aí na pergunta, então faltou ela falar uma coisa. Porque ela não falou, eu não quero denunciar, mas também não falou se queria ir embora ou não.
Você Não, entendeu? eu tô falando pra ela que eu pus o caso, né? Sim, Tem então, pessoas mas que o que acontece? Nesse não caso aí, denunciou, mas foi mas embora. ela queria tomar uma atitude, Sim. né? Então, nesse caso, a gente precisa saber, você não quer denunciar, mas você quer ir embora, não quer? Você entendeu? Como é que faz? Entende? Aí sim, porque, vamos assim dizer, por esse lado, que nem a pastora Célia mesmo falou, então essa pergunta está incompleta. A denúncia por si só também não precisa ser feita, caso você não queira, mas sair dessa vida. Ela tem que sair, Exatamente. ela tem que se preparar, um exemplo, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, porque conhecimento é poder. Sim. Conhecimento é poder. É verdade. Não adianta, conhecimento é poder. verdade. Tá? Então ela pode não querer denunciar, mas ela vai se preparando. Eu achei essa outra pergunta aqui bem forte. Vamos lá. Hum. A liberação de armas dá às mulheres a possibilidade de legítima defesa, uma vez que podem ser mortas por outros instrumentos? No Olha, caso, se ela, né? é que assim, né? Não entendi a pergunta. A liberação de armas, O porte de armas. o porte de armas, é que Não, assim. porte a gente já. Pode Não é assim, o governo vai liberar arma, eu chego lá, ela chega lá, vai pôr arma. Não é assim. Qualquer pessoa pode Qualquer pessoa Não pode é na comprar. esquina, não é Não no é mercado. que você uma encontra. bala, não é assim. A liberação de armas é o seguinte, a mulher vai, tanto mulher como homem, eu vou falar de total. Sim. Ele vai ter que tirar, ele vai ter que passar por testes psicológicos, Sim. ele vai ter que fazer entrevista na Polícia Federal, ele vai ter que ter treino, não é assim, né? Agora, o caso, vamos assim pensar, ela pode estar falando o quê? Eu vou dar um revide, né? Eu vou dar um revide. Ou então ela se sente ameaçada e antes que aconteça algo com Ela ela, compra uma arma. ela vai lá e comete um, sei lá, assim, né? Eu sei que eu vi uma pergunta esses dias, achei que o pastor André Valadão, eu gosto muito que ele coloca nas histórias, né? Alguém perguntou pra ele que se alguém, uma pessoa, um cristão, matasse uma outra pessoa, por exemplo, um assaltante, veio te assaltar, tá armado, você também está armado. Você mata essa pessoa em legítima defesa. Ele perguntou se isso é pecado. André Valadão falou que não, porque é legítima defesa. Ou ele ou Não, ele. é aquilo que eu te falei, interpretação de texto. Na Bíblia, passaram para o português, não matarás. Mas no original grego-hebraico, lá está escrito, não assassinarás. Que é totalmente É diferente. totalmente diferente. Eu estar na esquina esperando matar uma pessoa gratuitamente. É diferente, porque senão, aqui nós estávamos falando com a pastora Célia, onde nós estávamos conversando sobre o vingador de sangue. Sim. Né? Na Bíblia está escrito que existe o vingador de sangue, que é quem? Aquele que vai vingar o sangue do parente falecido. Sim. Né? Ou seja, quando matou meu parente, eu vou lá e vou matar ele. Aí a pessoa que havia matado, por exemplo, descuidadamente, ou seja, não era para morrer, mas morreu, acabou morrendo, e a pessoa não aceita isso, ele ia para a cidade de refúgio, lá e ficava debaixo da cobertura do sacerdote, e a pessoa que havia cometido tal ato não poderia matar ele enquanto ele estivesse debaixo da cobertura do sacerdote. Sim. Né? Agora, os irmãos, eles, como não está dando nome, irmão, vocês podem falar mais abertamente o que é que a gente vai Pode tentar ser, responder. Meu ajudante está cansado aqui, acordou cedo, está demorando para as perguntas. Pastora Kézia, e o que seria dos policiais cristãos? Pois então, eu fiquei Né? pensando isso. Meu Deus, coitados, não vão ter direito à salvação só porque são Mas é cultura, cultural, é uma coisa cultural que aconteceu conosco. Sim. Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, gente, mas é um pensamento que eu tenho comigo hoje. Né? Eu tenho um pensamento que eu tenho comigo. Né? Quantas vezes a pastora já ouviu, a pastora Célia também já ouviu, não, porque quando a pessoa se converte, a pessoa precisa colocar na arma os salmos bíblicos, e Deus vai fazer... Gente, isso daí é meio utópico, né? Claro, você entendeu? A gente não pode fazer as coisas gratuitamente. Exatamente. Agora, Deus jamais tirou de nós a lei da defesa. Nós temos que nos defender. Senão, então, e hoje em dia, a nação de Israel, como é que faria? Exatamente. Como é que a
a nação de Israel faria hoje? Não, a gente tem que se defender sim, mas não fazer uma coisa gratuita. Exatamente. Seja bem-vinda, Tati, boa noite. Por que vítimas de violência doméstica parecem se sujeitar a essa situação? Acho que a gente já respondeu aqui, por esses motivos. Existem muitos motivos, às vezes a pessoa ela pega. Porque nós temos aqui o que acontece? Uma cultura. Dependência. Filhos. Pessoa nunca trabalhou. Nunca trabalhou O fora. tempo passou, ela não se atualizou. Então, existem muitas situações. Ou ameaças. Ou ameaças mesmo. Vários Às vezes motivos. não encontra, isso é uma verdade, não encontra apoio na própria família. Na própria família, isso mesmo. Isso Que foi é lá muito em Provérbios 31, 8 e 9. Né? Uma pesquisa diz que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. Isso seria culpa da igreja? Esse estudo foi feito pela Casa Sofia, acho que foi que a senhora leu no início, né? Na realidade. Na igreja, ministério, será? Deve ser, Não, né? na realidade é o seguinte, a gente precisa ver um monte nós estamos fazendo, pastora Kézia e a pastora Sérgio, estamos fazendo tudo pensar. Você também, estamos fazendo tudo pensar. Exatamente. Você tem que pensar. Você tem que pensar. botar a caixão As pessoas pra não funcionar. falam por aí que a maioria das pessoas que estão presas, as pais e as mães são evangélicos? A pergunta, ela culpa a igreja? Ela pergunta se a igreja tem responsabilidade. Não, eu acho que é o seguinte, a Em termos pessoa... de 40% dessas mulheres que sofrem agressão serem evangélicas. Não, às vezes a pessoa se converteu. Depois, ela já estava sofrendo, foi para a igreja para buscar o amparo, não conseguiu. Né? E aí ela foi, decidiu, Deus também tem isso, a pessoa sozinha tem coragem, mas ela encontrou força em Deus. Sim. Né? Aí ela uma decisão que ela tinha que ter tomado há N anos atrás, ela não tomou, mas tomou depois que se converteu. Por quê? Porque encontrou também uma força no Senhor. Né? Então, a gente precisa entender, uma coisa que a gente fala muito em psicologia, é a história da pessoa. É a história, porque a maioria de nós pega o hoje. Mas eu não entendi, desculpa. A pergunta que ela fez, esses 40% dessas mulheres são evangélicas, são cristãs? Sim. É por culpa da igreja? Se a igreja, tem culpa, se a igreja tem responsabilidade nisso. Não, a igreja... Não, eu penso assim, pastor, é isso que eu estou falando para você. Tem pastores, né, que eu creio que tem culpa sim. Sabe? Por quê? Porque não aceita a mulher denunciar, a mulher tomar uma decisão, não, irmã, vai lá e ora. Vai lá e ora, vai lá e ora. Por falta de informação, não concorda, sabe? Que infelizmente existem pastores machistas, essa é a verdade. Pastora Célia, a gente que ouviu... o machismo, na verdade, depende, né? Machismo cultural, tem é cultural. Porque assim, quem que fez a pergunta? Não deixou não. Tá, então você que fez essa pergunta, porque é assim, existem várias questões, né? Culpa da igreja, ou culpa da própria pessoa, né? Existem várias questões. Porque assim, tem muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se diz cristã, mas só são ouvintes desta palavra, não são praticantes, né? Então não é culpa da igreja. Cada um, é por isso que Jesus já falou que cada um vai dar conta, que a salvação é individual. Amém? Aqui meu esposo, amo muito, adoro, né? E ele, a salvação é individual, não salva ninguém, você não salva seus filhos, e assim por diante. Então, não tem como ser problema assim na igreja, pode ser por informação, ou pastor ignorar esse assunto, né? Mas também as pessoas é assim, os pastores, eles precisam se atualizar. Exatamente, essa palavra que eu estou tentando Eles precisam se atualizar para eles poderem ajudar essas pessoas. Pessoas que sofrem, que eu a pastora da conversando, não esse ano, porque esse ano tem muita estágio na faculdade, eu tenho...
Então, mas o ano que vem a gente vai começar um trabalho na igreja para ajudar essas mulheres que sofrem com violência. É mesmo? Né? Glória a Deus. Mas Olha, eu nem sabia disso. não será para a igreja, será para a comunidade. Bênção de Deus. Qualquer pessoa que tiver, a gente vai fazer roda de conversa, a gente vai conversar, porque às vezes muitas pessoas, elas só querem ser ouvidas. Exatamente. Né? Só querem ser E ouvidas. falar, pastor, é tão importante. Falar é tão importante, você pôr pra fora tudo que você tá vivendo. Hoje eu estava conversando com uma menina lá na igreja, ela falou, sabe por que eu não gosto de falar com psicólogo? Eu falei, por quê? Porque psicólogo só ouve. Mas Aqui, em cima dessa pergunta, porque nessa questão, automaticamente a você tem caído assim em cima da igreja, a gente tem partido da igreja, povo de Deus. E aí eu tô falando, tipo assim, eu me odeio, gente, eu não odeio a igreja, eu sou a igreja de Cristo. E eu amo a igreja de Cristo. Então, é porque às vezes não tem como fugir. Se a gente está tratando de algo da Bíblia, automaticamente a gente vai falar de igreja. Agora, neste quesito, nessa pergunta, não cai em cima da igreja. Não cai em cima, porque entra naquilo que a gente estava falando. Às vezes, a gente não tem o conhecimento total da situação, a gente também não tem acesso a outra parte. Às vezes, mesmo a gente tendo conhecimento, a gente fica de mãos atadas, porque a própria pessoa também, seja pelo motivo que for, também não quer, não sair daquilo, não tem forças para sair daquela situação. Então, cada caso é um caso. E o que a pastora Célia falou é importantíssimo. Infelizmente, ou felizmente, Deus que sabe, hoje todo mundo que se intitula evangélico é cristão, é crente, é gospel, entende? E não é. Há uma imensa diferença entre você Só é ouvinte. frequentar uma igreja nos seus dias de folga, ou quando, né, eu tô com a minha alma batida, então quando eu estou oprimida, eu vou fazer um descarrego. eu vou no culto, eu ouço muito isso. Sim. Quando eu não estou bem, eu vou no culto louvar porque eu me sinto melhor. Não, essa pessoa não é cristã, ela é uma frequentadora. Ela não é evangélica, entende? Evangélico, cristão, protestante, seja o adjetivo que nos dê, é aquele que de fato pega a palavra do Senhor e faz dela a sua bússola. E outra, a pastora Kézia, a pastora Célia, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas qual é o nosso objetivo de estar na igreja? Salvo. Não tem outra coisa. Nós estamos na igreja ser salvo. Com pessoas cristãs, repercute no que a gente está bom esse mundo para que as pessoas também, assim como nós encontramos a paz, a graça, a salvação, também queiram como nós encontrar essa graça, essa salvação. Por quê? Porque quem vai na igreja relacionamento com Deus. Uma das coisas que estão acontecendo hoje em dia assim, com os casais é que eles têm que estar juntos, não tem cumplicidade, não estão juntos, não estão próximos, não compactuam com as decisões diárias. Então, isso está acontecendo com o casamento. Por quê? Porque a mídia em si coloca não, que a pessoa tem que ter direito, que a pessoa isso, que aquilo, que outra, ela tem que ser poderosa. Como é que se diz assim? Meu Deus do céu, escapou aqui a palavra que as pessoas falam muito hoje em dia, né? Ela não é poderosa, mas depois eu me lembro, né? Então, o que acontece? Aí cria-se esse, não, eu quero, por exemplo, eu quero casar, né? Eu quero casar. Mas aí, depois de uma desilusão, ou seja, as pessoas não levam a sério também o quesito relacionamento. Sim. Elas não levam a sério o quesito relacionamento. Então, Exatamente. é isso que acontece. A pessoa pega, vai na igreja, eu estou mal hoje, eu vou na igreja, me sinto bem. Tá, você se sente bem. Mas e a salvação? Exatamente.
Porque assim, né, Ele pastora não vai fazer Kézia, se sentir bem. o fato não é questão de estar na igreja, temos que ser a igreja. Exatamente. Né? E tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não é a igreja. Exatamente. É bem diferente. Boa noite, Rafa. Gente, me dá uma dúvida pra vocês aí. Tá boa? Tá travando? Porque pra mim já travou aqui umas 2 vezes que eu vi. Me dá um feedback aí pra gente saber. O agressor pode ser chamado de monstro? Muita gente não é agressor, isso é de monstro. Não, às vezes ele é uma ótima pessoa, um ótimo funcionário, um ótimo filho, sei Um lá. ótimo amigo. Mas né? tem essa. Tem um momento, tem aquele momento, né? Momento charme que a pessoa chama de monstro, sei lá, né? Porque assim, gente, para ter esse adjetivo, monstro, tem que ter um conjunto de ações. Exatamente. Tem um conjunto de ações. Quer falar, chamar de monstro, assim. uma É, coisa hoje em muito dia, a pastora forte, Kézia, né? a pastora Célia sabe, Ser uma- eu sou muito comedido para rotular alguém. Tal. Antigamente, né, quando eu não tinha conhecimento, eu também fui igual, gente, eu não tinha conhecimento. Eu já rotulava. Hoje em dia não, hoje em dia eu penso, vou analisar a situação, como é, como é que deixa de ser, né? Porque existem 1000 verdades. É verdade. Cada um tem a sua É verdade. verdade. Né? Que nem eu estava conversando outro dia com a pastora Célia, né? As pessoas, os cristãos falam, eu sou justo. Porque Deus, ele mandou Jesus, mesmo nós sendo pecadores, E o senhor falou de algo há pouco sobre o histórico da pessoa. sim, Né? Não dá pra gente também rotular alguém de monstro sem saber o que tornou aquela pessoa. Porque Por que hoje, ela está fazendo aquilo? Porque ela tá O que fazendo leva ela a aquilo? fazer aquilo? hoje com a idade, sim, a experiência vem um pouquinho e você acaba entendendo que, infelizmente ou felizmente, hoje você é fruto de toda uma história, de todo o seu passado, de tudo que você já aonde viveu. você morou, Onde você morou, a sua infância, a sua adolescência, isso em tudo, isso até na saúde, que a gente nem tem controle, para você ter uma ideia. Eu tenho uma amiga, pastor, que ela é bem mais nova que eu, e ela simplesmente travou. Ela teve os mesmos, mas quando ela chegou no hospital foram feitos todos os exames e estava tudo perfeitamente bem, funcionando perfeitamente bem. Encaminharam ela para quê? Para o psiquiatra. E o que o psiquiatra disse para ela? Como é que está a sua vida? Como é que suas emoções? O que você está passando? Ela, doutor, tá tudo bem. Minha vida tá ótima. Né? Claro, a gente tem as dificuldades do dia a dia, mas nada mais do que isso. São graves. E ele falou para ela que era algo passado. Que sim, tava, sabe, assim, o inconsciente guarda e fica ali e mexe nas nossas emoções, pro senhor ver. Pro senhor ver. Então imagina como se não mexe nas ações. Tudo que você passa é uma luta, a gente já tem que ter uma luta diária contra a carne. A gente luta é que assim, nós temos nós brasileiros temos difícil trabalhar na saúde. As pessoas, elas chegam no consultório médico, olha, o senhor precisa emagrecer, o senhor precisa fazer atividade física, o senhor precisa parar de comer gordura, o senhor precisa isso, o senhor precisa aquilo. Aí o médico fala o quê? Ele dá um medicamento, e o senhor vai tomar isso daqui. O que nós fazemos? Só tomamos medicamento, mas a vida continua normal. Então nós temos hoje, gente, que começar a tomar consciência da situação. Nós temos que tomar consciência. Você que hoje está para casar, você que está para casar,
você gosta mesmo da tua esposa, porque o relacionamento também só se conhece depois de 4 paredes. É verdade. Tá certo? Então, a mulher também, às vezes tá aquele homem bonito, lindo, másculo, tá certo? Aí vem aquela pergunta, por que tantas mulheres pegam tanto mau caráter? Tanto mau caráter? Por que, pastor? Porque muitas vezes tem o sentimento da carência. É verdade. Tem o sentimento da carência. Colocando tudo no início. Não pesando, né? Não pesando a situação, não. Quantas pessoas, por exemplo, que são pessoas ótimas, maravilhosas, quando estão namorando, casou, o camarada pega e muda. É verdade. A pessoa fala, é um ótimo ator. Não, ele tem um transtorno de personalidade. Sim, Que ele estava querendo conquistar, conquistou, agora é ser meu. é verdade. Né? Exatamente. Ô, irmã Kézia, vê, pastora, que hora que nós vamos terminar, porque o assunto vai longe, viu? Tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem um pode 81, ficar né? lá. Um 81, se eu não me engano. 81. Você tem que pegar e denunciar de novo, e denunciar. E também ir lá, a delegacia, ir no OBS, como eu falei, né? Procurar saber como é que faz para pegar e sair daquela situação e assim. Sim. Como agir? Eu acho que essa é direta para as pessoas pastores, né? Eu acho que eu entendi assim. Pastores, Ah, como agir quando um obreiro é um agressor? primeiramente, o que a Bíblia fala? Respirou fundo. O que a Bíblia fala? Se a pessoa não cuida da sua própria casa, terá ele cuidado da casa de Deus? Então, primeiramente, já não pode ser. Não pode ser obreiro. Se tipo assim, se o pastor não tem esse conhecimento e tal, e aí. Vamos dizer assim, a gente que sabe que. Você não tem conhecimento. Já vai falar. Não, Você vai entrar no assunto? não, conhecimento da vida do obreiro. Mas por isso Mas que por- antes de ser obreiro, tem que saber a vida do Eu camarada. sei, pastor, mas o senhor sabe como a gente, por Sim. exemplo, às vezes em ministérios grandes, um pastor fica lá 1, 2, 3 anos, às vezes no máximo. Aí o senhor chegou agora, pegou aquela congregação e lá tem um obreiro assim, o senhor descobre. E aí? Não, se a gente E aí? Não, eu descubro, mas pera um pouquinho. Porque em 3 anos a pessoa que estava lá não ficou sabendo. Então. Você quer saber como é que eu agiria? Ah, Eu descobri. Eu procuro o pastor de 3 anos que estava lá é nada. e falo para ele, resolva esse problema. É mesmo, senhor? Lava suas mãos. Resolva esse problema. Não, eu tomaria. Porque o que acontece é o seguinte. Se eu cheguei aquela semana, eu não tomaria nenhuma atitude. Porque se ele já está ali há tanto tempo, não é uma semana mais para fazer a diferença. Tem essa situação. Eu tenho que saber se o pastor sabia do caso. Tem que saber mesmo, tem que Entendeu? saber. Tem que saber Se o ministério sabe do caso. se o ministério sabe do caso, porque é assim, existem muitas pessoas, que eu e a pastora Célia, eu estou falando de nós dois, Sim. eu não levanto a pessoa, eu vejo uma pessoa bem apresentável, bonita, bem de gravar, eu não levanto-a porque ela está desse jeito. Eu preciso saber como é que ela é. Eu preciso saber, porque ele vai fazer parte de um círculo. Porque é assim, O ministério começa dentro da própria casa. dentro né, da própria pastor? casa. Dentro da própria casa. Tem coisas, pastora Kézia, isso já aconteceu comigo, de eu e ele observar certas pessoas. Por quê? Porque a gente já levantou obreiros. Claro. Tanto cooperador como diaconato, né, evangelista até. E então é uma responsabilidade muito Como é que grande. foi a pergunta aí? Como agir quando um obreiro é um agressor? Mas eu preciso saber o que é a agressão. Tem esse detalhe também. É aquilo que eu te falei. Nós hoje não tomamos mais uma decisão em uma palavra.
Que tipo de agressão? O que está acontecendo? Tudo. Tem que se ver tudo hoje em dia, porque a gente tem que ser como justo. Eu posso dizer o que eu faria? Ah, Se eu fizesse parte de um ministério, se a congregação fosse, né, uma filial de um ministério, eu mandava o caso para o ministério. Os maiores que vejam. mas tem um detalhe. Aí tem aquela questão da omissão. Porque do mesmo jeito que você pode mandar, eles vão mandar de volta para você dizendo, resolva. Você é o pastor local. Resolva. Tá certo? Você é o pastor local, você tem que resolver. E aí o que acontece? Se você pegar e for resolver, é uma coisa que eu não estou ensinando ninguém. Por favor, tá? Por favor. É aquilo que eu falei pra você antes da gente começar a gravar. Eu vou ganhar todo mundo, porque na hora que eu tiver que tomar uma decisão, todo mundo vai estar de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, Tem que ter muito nós precisamos fazer a pessoa se conscientizar de que ele está errado. Não é eu falar pra você está errada. Por quê? Porque se eu falar pra você está errado, se eu falar pra pastora Célia, está errado, vai vir uma ira e você vai começar a agir sem pensar, vai me atacar. Entendeu? Então eu preciso conversar com você, falar com você pra você ver que você está errado e que você precisa mudar. E se você não quiser mudar, aí sim eu vou chegar em você e falar, eu estou tomando essa decisão, não gosto de estar tomando essa decisão, mas eu sou obrigado a tomar essa decisão. Você compreende isso? Entendeu? Entendi. E é assim. E outra coisa, pastora Kézia, já aconteceu isso com a gente também, né? De você que fez essa pergunta, chamamos para conversar, né? E conversamos com a esposa, com ele. Pastor, infelizmente, eu acabei ficando nervoso. Mas eu tô arrependido, pastor. Já pedi perdão, ela não me perdoa, mas eu tô arrependido e não sei o quê. E aí a gente conversou com a pessoa. Mas e você? Você errou, porque toda ação gera uma reação. Não é? Olha o que ele está falando. E acabou essa atitude, né? Então, a palavra do Senhor, eu, pastor Cláudio, nós resolvemos muitas coisas assim. Se você tem uma coisa com o teu irmão, vai lá e fala com ele. Se não resolver, vai lá e chama ele com uma testemunha. Se não resolver, põe perante a igreja. Exato, exatamente. Mas a gente espera que não chegue nesse último caso. Apesar que eu, pastor Cláudio, A gente não chega nesse caso. chegamos no terceiro, colocamos a pessoa no banco. Mas ninguém precisou ficar sabendo, porque a pessoa vendo o obreiro no banco, Obrigada, pastora. né? A pessoa vendo o obreiro no banco, você precisa falar, opa, fez alguma coisa, né? Tá ali porque fez alguma coisa, acabou. Então, eu, pastor Cláudio, graças a Deus, não precisamos. Mas aí tem a Eu já misericórdia. precisei. Aí tem a Eu já misericórdia. precisei Né? levar para a igreja. Né? Conversei, não continuou. Conversei de novo, continuou. Mas aí o que vai. acontece? Mas aí eu ensino todo mundo Cada um tem uma que você não. Mas ninguém fique tirando sarro dele porque ele está no banco, porque pode ser que um dia seja você no lugar. Sim. Então nós temos que ter o quê? Misericórdia. Ajudar também. Ajudar a pessoa. Né? Não, Porque não fazendo aqui o uma advogado vingança. do diabo, não é isso. Né? Mas aqui a pessoa, a gente também precisa entender uma coisa, eu acho que o pastor falou que ela bate na sua esposa, né? Que ela é uma pessoa descontrolada, que tudo pra ela é agressão, essa pessoa também precisa de ajuda. Sim. Sim, aí entra o caso, nem poderia ser obreiro. Um exemplo. Sim, nem poderia. Nem Já houve um poderia. erro antes. Já houve um erro né? antes. Né? Hoje, particularmente, eu acredito assim. A pastora Célia também acredita assim. Pelo que eu conheço, acontecendo, sabe? O pastor Cláudio, vou falar a verdade pra você.
viu? Fala a verdade. Gente! Então, o pastor Cláudio não, ele já vai, sabe, conversar. Senta aqui, meu amigo, o que está acontecendo? Vamos tentar consertar, né? O que você está passando, o que está acontecendo. Aí entra a figura pastoral. O pastor está lá para ajudar, interceder, conversar. Não se omite nessa hora. Porque uma coisa que eu penso comigo, pastor, ele tem. Eu. Apesar que nem todo mundo pensa igual ele. Pastor tem que conhecer todos os assuntos. Tem que conhecer todos. Ele tem que conhecer de informática, ele tem que conhecer de não sei do que, ele tem que conhecer de não sei do que, ele tem que conhecer de não sei do que. Por quê? Porque ele vai estar apto. Ah, mas eu preciso disso. Não é que você precisa, meu caro amigo pastor, ou até mesmo obreiro, não é que você precisa. É que como é que você precisa ter credibilidade? Se a pessoa conversa com você, você está fazendo uma conversa, você não sabe o que está falando. Exatamente. De dois obreiros, se desentenderam, né, tal. Aí o pastor Cláudio chamou os dois para conversar, tal, e o outro, não, pastor, realmente, não sei o que, tal. Aí chamou o outro, falou, vamos pedir perdão pro outro, irmãos, vamos pra frente, glória a Deus, que até os discípulos um desentendia com o outro ali, mas, né, mas ele não quis pedir perdão. Meu Deus. E ele falou, ele não tem que pedir perdão, coisa nenhuma, ele que errou, mas com ignorância, assim. Sim. Aí o pastor falou, irmão, você pode ser obreiro. Exatamente. Cadê a sua misericórdia? Né? Exatamente. Então, é complicado. Então, há casos e casos. Há casos e casos. Agora eu vou fazer a pergunta. A pastora Célia entrou no assunto, eu vou fazer a pergunta para os irmãos. Eu perdoo para viver bem ou eu perdoo para ir para o céu? Semana que vem, eu convido o pastor Cláudio a fazer essa pergunta semana que vem pro pastor Eli, que vai estar aqui falando sobre perdão semana que vem. Quero saber. Eu não vou poder, porque semana que vem eu tenho estágio. Oh, meu Deus. Gente, 9 horas e 15 minutos praticamente a gente Quantas tem... perguntas tem ainda aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos correr. Vamos correr. O que fazer? Ó, dá um joinha você que tá no Facebook aí, dá um coraçãozinho pra nós aí, pra gente saber que você tá interagindo, tá? Exatamente. Hoje a minha internet não tá colaborando hoje. É porque a gente mudou de aparelho, entendeu? Entendi. Então, Mas vamos lá. mas vamos lá. O que fazer quando o marido usa a palavra que as mulheres devem ser submissas ao marido O que fazer quando o marido usa a palavra, entre aspas, que a mulher deve ser obediente ao marido para agredi-la? É aquilo que nós falamos. Eu ia passar essa já falando acerca disso, mas eu vou falar de novo. Para agredi-la? Para agredi-la. Ele usa a palavra para agredi-la. Submissão. Você é minha propriedade. Primeiramente, você tem que aprender a interpretar, como nós falamos. Submissão não quer dizer que a pessoa ela é obrigada a estar ali servindo de capacho. Não. Submissão quer dizer o seguinte: a mulher ela tem uma missão menor que o homem, tá certo? E o marido ele precisa pegar e passar por uma reciclagem de pensamento, não pegar tudo na literalidade, ou seja, o que está escrito é aquilo lá, mas eu não tenho uma forma de interpretar de uma forma diferente, não tem um adjetivo, não tem um pronome, um sinônimo, não tem nada. É aquilo que está escrito, pronto, acabou. Então eu preciso aprender a interpretar. Gente, interpretação é tudo. Tudo. Quando você aprende a interpretar algo, você começa a viver bem melhor. Pastores, há de fato na igreja espaço para a mulher obter ajuda nesse sentido? Na igreja de hoje? Em geral? Existem, mas não em todos os lugares. É aquilo que eu falei acerca da ignorância. Nem todos se preocupam. A pastora Célia vai lembrar. Um certo pregador estava pregando. Não se preocupa, pastora Kézia. Ou muitas vezes é contra isso. Não, Deus vai fazer um milagre. Deus vai mudar seu marido. Deus vai isso. É que nesse marido que falou que usa a Bíblia para pegar e interpretar do modo que ele quer, né? Ah, mas a Bíblia diz que a gente não pode pegar e se divorciar. Não, a Bíblia fala. Não, mas Jesus falou que se não for por causa de adultério, aí você me perdoa, vocês mulheres. Tá, não foi de adultério. E se não gostar daqui?
Aí ela vai viver sofrendo a vida toda. O que é adultério? Adultério é traição. O que é a palavra adultério? O que é adultério? Adultério é traição. As pessoas só associam a traição de homem. Adultério é tudo aquilo que é traído perante os votos. Isso que é adultério. Você adulterou. Ou seja, eu prometi diante de um sacerdote, prometo te amar e começa a bater, já adulterei. Por exemplo, uma vez... Amar na doença. Não ama, não leva no médico. Tá adulterando. Saindo do âmbito de marido e mulher, só para a pessoa que está em casa entender a questão de adultério. Uma vez me fizeram uma proposta, quanto técnica, para eu assinar laudos médicos. Não posso fazer isso, isso é um adultério. Sim. Isso é um adultério, é o meu juramento de médica, de medicina, da enfermagem. enfermagem, que eu não posso fazer isso, isso é um adultério às leis. E hoje eu estou entendendo mais porque esse semestre, por exemplo, também. eu estou aprendendo sobre formação integral em saúde. Entender, né? E eu sei o que está falando. Né? Você não pode fazer isso. Isso é uma traição, crime. Um homem que está sendo violento dentro de casa. É um adultério. Ele está adulterando. Naquela palavra que o próprio Paulo falou. Você tem que tratar a sua esposa, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? O que Cristo faz pela igreja? Exatamente. Né? É gozado que, inclusive, aquela pessoa que fez essa pergunta, né? É o que acontece, né? Muitas vezes a gente tem que lembrar essas pessoas que usam, esses homens, né, que usam, você tem que ser submissa. E lembrar desse livro de Efésios, né, que está essa resposta. Efésios, sim. Né? Como é que esse marido tem tratado essa mulher? É muito importante. Como devo agir diante de uma agressão que está acontecendo na frente dos filhos? Você está presenciando uma agressão de marido contra sua mulher e os filhos estão presentes. Depende de quantas vezes. Às vezes foi apenas uma vez na vida e passou-se 3, 4 anos. Isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente pegar e tomar uma conciliar cerca disto, porque você sabe quantas vezes aconteceu. Às vezes pode ser apenas uma única vez na frente dos filhos. Se você está vendo naquele momento, fica muito difícil. Fica difícil. Tem que ver o que está acontecendo na realidade. Você acaba também se colocando, às vezes, até em situações... E você, pelo calor da emoção, às vezes, nós, por exemplo, vou dizer para vocês mulheres, a mulher, vendo um relato de uma mulher acontecendo isso, ela acaba pegando e tomando uma decisão perante o relato de uma mulher. Porque ela se coloca no lugar. Sim. Mas a gente não pesquisa para ver o que está acontecendo na realidade. Existe a possibilidade de um homem agressor mudar? De um Claro ser que existe. humano agressor mudar? Se a gente não crê na regeneração do ser humano, a gente não pode ser cristão. Eu acredito na regeneração do ser humano. E isso nem só biblicamente falando, misericórdia, não tirando os méritos da Bíblia. Claro. Mas uma ajuda psicológica, um acompanhamento até psiquiátrico, né? Porque porque ela tem mesmo problema psicológico. Porque também tem outra coisa, ela só recebeu violência, então isso foi a única emoção que ela aprendeu na vida dela. Sim. Eu sou a favor do seguinte, hoje em dia, de todo ser humano, passe por um terapeuta. Você vai se sentir tão melhor, você vai se lembrar de tanta coisa, se você hoje tem 50 anos, você vai lembrar de coisa de 48 anos atrás. Sou totalmente a favor, eu já fiz terapia há muito tempo atrás e eu quero fazer de novo. É possível antecipar os sinais da violência? Sim. Assim como os sinais, a violência também dá. As pessoas clamam. As pessoas clamam. Sim, com certeza. Às vezes o que você, por exemplo, eu vi uma postagem, foi minha filha que me mandou, eu acho. Estava no trabalho e ela me mandou um post de uma pessoa criticando, assim, julgando um monte de stories que a outra pessoa fazia no dia. Entende? Sim. Meu Deus,